mais representativos que eu vi no Arquidaily desde então. Fantástico. Tudo que a gente fala lá no nosso canal, né, aqui no nosso canal, Plataforma Matriz, no YouTube também, Plataforma Matriz, é exatamente a representação, a gente consegue visualizar tudo nesse projeto, sobre entender, né, o arquiteto entender sobre os materiais, entender sobre aquele grande funil que a gente fala, né, de juntar todas as ideias, né, ter todas as ideias no papel, né, na cabeça, né, no papel, os anseios do cliente, do local, da produção do local, da matéria-prima que ele tem no local, botar tudo isso dentro de um funil, espremer e tem que sair um projeto ali, né, de tudo isso. E como a gente costuma falar aqui, não é o Revit que vai resolver o problema da arquitetura, esquece isso. E sim, o que está na mente dos arquitetos, né? O que ele consegue adquirir de repertório e esse repertório representar para ele um futuro da arquitetura, né? O futuro do que ele quer sobre projetos, do entendimento, da profissão dele, né? O quanto ele vai gostar, assim dizendo, de trabalhar com arquitetura. Entende esse projeto. Depois você dá uma lida no texto. O texto foi bem direto, né? A perspectiva que o arquiteto tinha. Eles treinaram uma mão de obra já local, né? Usaram desta técnica que eles tinham já ali, que era artesanal, né? E colocaram em prática com a mão de obra que eles tinham ali e formaram uma fantástica, fantástica estrutura feita de bambu. Muito, mas muito moderna, demais até, né? E nessa estrutura, o mais interessante é que ela não é uma estrutura simplesinha, não. E aqui ele usa muita coisa importante, que é a forma geométrica. E o que a gente vê também em muitas construções. Agora a gente não vê tanto, mas, por exemplo, em quadras de futebol, e a gente vê bastante em estádios ainda se usa o arco. E aí ele usou, lógico, aí depois ele foi lá, né, o arquiteto com toda a classe dele, assim dizendo, né, com toda a experiência dele, pegou, né, o que ele faria ali, né, o propósito, assim dizendo, daquela edificação, daquele espaço, pegou ali, né, é um centro de yoga, assim dizendo, um espaço para yoga, né, relacionado ao corpo, e transformou isso em um conceito e botou isso ali na estrutura, né, no desenho estrutural. Olha que interessante, no desenho estrutural. Então, o arquiteto conhece muito sobre estrutura e brincou com essa estrutura feita de bambu. Bora lá conhecer, olha que interessante, já vou falando algumas coisas aqui, ó. Quando a gente vê uma estrutura em arco, geralmente a gente vê um telhado, né, mais curvado. Aqui o que ele fez? Ele jogou todo o esforço para baixo, no banzo inferior, certo? Banzo inferior eu vou explicar, essa curva aqui, né? Mas o mais interessante ainda, ele jogou um banzo inferior, né? Tracionando esse esforço para baixo, né? Jogando esse esforço para baixo. Depois ele fez um arco, né? Brincando com uma estrutura assim ou não, né? Nesse sentido, jogando um arco para cima. Fantástico. Observa que você vai ver todos os elementos que você vê aqui nessa estrutura, olha, esses elementos de fechamento, né, a maneira com que ele travou isso daqui, ó, né, fez todo esse travamento, a gente vê nos estádios de futebol, né, nessas grandes estruturas metálicas, só que a gente vê muito em metal. E aqui ele fez todo em bambu. Então, você está entendendo que não é o software que vai te resolver, né, a sua questão, não é você ter um maior software, né, de estruturas, ou você desenhar nessa estrutura, nesse grande software BIM, não sei o que lá. Não é isso, é você entender como funciona a estrutura e o material que será empregado nessa estrutura. Fundamental isso, fundamental. E, lógico, né, aquilo que você quer expressar aqui, o arquiteto foi além, né? Ele foi um psicólogo, ele foi um matemático, ele foi um físico, né?
Isso é que é legal na arquitetura, né? Isso é o diferencial da arquitetura. Como eu te falei da estrutura, olha que interessante, ó. Aqui ele tem um banzo inferior onde faz mais a força, certo? Onde está tudo apoiado. Depois ele tem um outro banzo, ó, que ele inverte isso. E isso ele faz essa brincadeira justamente por conta do yoga. É o conceito arquitetônico, né? Fantástico. Esse vale a pena, né? Falar sobre o conceito arquitetônico. E olha o vão que ele cobriu tudo isso, né? Muito interessante. Vamos caminhar mais um pouquinho. Que estrutura fantástica. Espetacular. Olha, apoiada no banzo. Presta atenção que você vê muito isso nos estádios de futebol, de futebol. Apoiada no banzo. Lá em cima ele tem só, né, um apoio dela, que na verdade a força está toda aqui, tá vendo? Nessas barras, né? E nessa barra inferior. E esses travamentos, tá vendo? Ó, entre as treliças, né? Esses apoios entre as treliças, ele vai brincando com isso, né? Porque essa outra treliça que está invertida, né? Assim dizendo, né? Tem uma para baixo e uma para cima, né? Vai sobreapoiando, né? Uma sobreapoia a outra. Muito, mas muito interessante. Ó, vamos ver um detalhe de encaixe da estrutura. Cara, a estrutura toda artesanal, olha isso, né? Amarrada numa corda, num sisal, né? Que fantástico. Todos os esforços da estrutura a gente vê aqui, né? Olha como ele fez esse conjunto aqui, né? De três, né? Traços de bambu, assim dizendo, né? Três camadas de bambu. Depois, né? Da onde ele sobe esse travamento dele aqui, ó. Olha que fantástico, cara, isso, né? Aí sobe esse travamento, apoia lá naquela parte superior. E assim ele vai brincando com essa estrutura, né? O inferior, tá vendo? Apoiando lá em cima, lá. Que fantástico, que desenho. Olha aqui, olha o detalhe dessa estrutura. Olha o vão dessa estrutura, né? Olha a composição, né, dessa peça aqui feita. Não existe essa peça no mercado. E aí? Como o arquiteto avança nisso? Não existe. Né? Tem um vídeo aí que eu fiz, Marcelo Rosenbaum fez uma estrutura de bambu aqui em São Paulo, ainda numa loja, em São Paulo, se não me engano, loja Fran, em São Paulo. Cara, é inusitado isso, né? Como você fazer uma estrutura de bambu numa loja, é, assim dizendo, urbana, né? É difícil atingir isso, trazer esse conceito, mas a loja tem esse conceito mais natural, de muita luz natural, de trazer esses materiais, ele conseguiu fazer isso com genialidade. Isso aqui, para mim, é fantástico, né? Esses são um dos maiores projetos onde a gente precisa ficar olhando e reolhando e observando. Olha isso, observando de novo. Tem uma estrutura do Santiago Calatrava muito semelhante a essa daqui, ó. Muito semelhante a esse visual, né? O museu, se eu não me engano, só que a Calatrava usa mais um pouquinho, né? Do que ele sabe ali, essa estrutura do Calatrava movimenta e tal, né? Mas isso é fantástico, né? Mas você vê todos os elementos estruturais. Ó, lá em cima tem, né, as terças também, né, que passa, né? E o que mais me chamou a atenção é aquela estrutura, ele tem um telhado praticamente plano, né? Usou-se um material aí mais tecnológico, que são essas telhas, né? Muito provavelmente é uma telha térmica ali, né, pelo ambiente, né? E aí você vê que é uma telha quase única, né? Olha, cara, os detalhes de estrutura, olha os detalhes de encaixe aqui, ó, também, né, desse travamento, desses apoios, como essas mãos francesas, assim dizendo, né? Olha como chega, né, o bambu aqui, ó. Olha que interessante, né? Nessa outra, né, nessa outra treliça, assim dizendo, né, curva, onde a gente vê, né, chegando mais bambu, deixa eu apagar um pouquinho, onde a gente vê chegando mais bambu, ó, onde está o esforço principal? Está aqui? Não, ele vai estar lá em cima, no meio, né? Olha que interessante, tá vendo? Não está aqui, ele está lá no meio. Pode ver que lá no meio é mais robusto, né? Tem mais peças de bambu. Cara, dá vontade de ficar falando o dia todo. Olha essa composição, né? Dos bambus aqui, cara. Olha isso, esses encaixes aqui, né? À mão, cara. Feito à mão. Muito, esses fechamentos aqui a gente vê muito na estrutura metálica.
Tá tudo representado aqui, né? Todos os esforços. Olha isso, né? A chegada aqui dos esforços. Olha que interessantíssimo isso daqui, né? A chegada aqui de onde ele tem o encaixe, de onde sai né, a grande treliça, né? Onde sai, né, essa peça curva. Que obra fantástica. Olha, isso aqui a gente vê muito, né? Em galpões também, né? Esse tipo de estrutura, né? Esse tipo de apoio, né? Uma estrutura, as estruturas auxiliares, essa espécie dessa mão francesa aqui, ó, que a gente vê. A gente vê isso muito na metálica. E olha o vão que ele pega, né? Ele tem alguns outros apoios, tá vendo aqui, ó? Mas é fantástica. Uma estrutura, parece muito uma estrutura espacial, né? Daria para ele fazer uma estrutura espacial com bambu? Daria. Pela forma com que ele tratou aqui, tranquilamente. Olha que interessante, né? Tem um detalhe aqui, né? Das posições de yoga ali, né? Muito legal, né? Que estrutura linda, artesanal. Tá vendo como a arquitetura é esse pensamento que a gente precisa ter, né? A arquitetura não é desenho em computador, né? Não, não é só isso. Ah, agora a gente está vendo ali, né? Metaverso e tal, tudo isso daí. Mas não é isso, né? Quando a gente fala da arquitetura física, não é isso. Imagine se a gente estivesse esperando é, é, grandes computadores serem projetados, né? Assim dizendo, estarem em funcionamento para ter grandes arquitetos. A gente não teria a nossa profissão ainda, né? Assim dizendo. Olha que detalhe fantástico, né? Nasce, da onde nasce, né? Os apoios, né? Cara, aqui, né? Tá bem em cima, né? De uma emenda estrutural e nasce esses apoios. Que estrutura linda, né? Linda. Olha que coisa, né, cara? Né? Que a quantidade de bambu, a montagem fantástica, né? As peças, né, que deixam o telhado praticamente reto, tá vendo? Todas as camadas da estrutura, né, estão aqui. Todas elas. Que estrutura linda. A complexidade, o vão que ela tem para montagem. Fantástica, né? Olha isso, cara. Que fantástico, que obra linda, uma das mais bonitas que eu já vi. Aí o desenho técnico, né, dela aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, né? Que desenho fantástico, né? Aquilo que a gente falou, né? Uma voltada para cima, uma voltada para baixo, né? E os apoios dela aqui. Faz toda a diferença, né? O cara saber sobre estrutura, né? Saber entender o que o local pede para ele. Maqueteira feita em varetas, né? De bambu, representando muito isso e muito similar, né? A escala e também, né? A peça de bambu, né? Isso é muito interessante, que ele consegue replicar praticamente, né? Na maquete o que foi feito lá, né? O que foi executado. Lindo, muito parecido, né? Com o que está lá executado. Olha aí as flechas. Olha que interessante, né? Muito parecido. Lógico, né? Tem mais emenda, tem... Aqui ele consegue usar cola, né? Assim dizendo. Lá ele usou... Ele pode até usar uma super cola ali, assim dizendo, mas também teve a amarração, né? Olha que interessante. Cara, que projeto fantástico, onde a gente consegue aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo. Certo? É isso, é o nosso estudo diário da arquitetura, das estruturas, das instalações, do comportamento da arquitetura e dos arquitetos, de como, né, nós devemos pensar a arquitetura e projeto. Um grande abraço aí, fique com Deus.